A paz do Senhor Jesus para todos que estão nos assistindo nesse momento. Amém. Irmãos, está aqui o nosso evangelista Marcos, Amém. que vai nos ajudar a entender aquilo que Jesus nos deixou para nos preparar para a vinda dele. Amém. No arrebatamento, na sua vinda, quando ele vier na glória. Nós precisamos entender e conhecer através das suas palavras. E o evangelista Marcos vai nos ajudar. Amém. Eu desejo a todos a paz e a graça de nosso Senhor Jesus. Estamos aqui querendo falar um pouco da palavra de Deus em um assunto tão polêmico, né? Que da vinda de Jesus, os acontecimentos que estão às portas. Nós não sabemos certamente qual é o dia e hora, mas sabemos que está muito próximo. Então, podemos começar, então, irmã? Sim, podemos sim. Pode ficar à vontade. Vamos abrir a nossa Bíblia lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos dar uma passada por Tessalonicenses, que essa carta é muito boa e propícia para esse assunto, na qual Paulo explica aquela igreja lá em Tessalônica sobre essa questão, que havia uma dúvida entre eles, e Paulo assim falava sobre esse assunto. Vamos começar pelo capítulo 2 da segunda carta. Diz assim: entretanto, em relação à vinda do nosso Senhor Jesus, o Messias, e a reunião para o encontro com ele, nós lhes pedimos, irmãos, que não se deixe abalar em pensamento, nem se tornem extremamente ansiosos por causa de um espírito, ou uma mensagem transmitida, ou uma carta supostamente escrita por nós, com a afirmação de que o dia do Senhor já chegou. Não deixe que ninguém os engane de nenhum modo, porque o dia não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da Torá, ou seja, o homem da iniquidade, o destinado à perdição. Ele se opera a tudo o que as pessoas chamam Deus ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo Deus. Você entendeu o que está falando aqui? Sobre essa vinda do Senhor? Versículo 3 do capítulo 2. Sim. Que ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Que seria essa apostasia? Este homem, homem da perdição, quem seria ele? O senhor pode nos explicar? Sim, esse homem é o anticristo, né? Na realidade, o espírito do anticristo já está na Terra há muitos tempos, desde a antiguidade. Mas ele ainda não foi manifesto. E ele vai se manifestar um dia, logicamente com a autorização e a permissão de Deus, porque todas as coisas são permissíveis por Deus. E Jesus, quando vier sobre as nuvens do céu, com poder e glória, ele vai vir depois que manifestar esse anticristo. Esse anticristo é um homem que vai se levantar contra tudo que se diz adoração. Essa adoração não é somente a Deus. Muitas religiões que adoram ídolos, adoram deuses diferentes, ele vai abominar essas coisas todas. Porque ele vai dizer que ele é o próprio Deus. O senhor quer dizer que ele vai impedir as pessoas de adorarem e de servirem outras religiões e os deuses que eles aprenderam a adorar?
Sim, exatamente. E ele vai impor na terra regras. Então isso será um impacto muito grande no mundo. Com certeza, porque ele vai ser um líder mundial, tanto um líder político como um religioso também. E ele vai se colocar como o próprio Deus. Vai entrar no templo lá em Jerusalém e vai dizer que é o próprio Deus. E aí é quando Jesus vai vir, né? O irmão falou que esse espírito da iniquidade, esse mistério, ele já foi manifesto, foi falado, né, que ele está já na terra, já está operando na terra. E por que que ele não foi manifesto até agora? Bem, como eu tinha falado, todas as coisas estão segundo a ordem de Deus, segundo o consentimento de Deus. Mas nós já sabemos, já vimos que Jesus só virá depois que ele se manifestar. Agora, quando ele vai se manifestar? O que é que impede dele se manifestar? Né? Então, voltando à segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, quando Paulo conclui esse ensinamento, ele fala, no versículo 5, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Quer dizer, o dia do Senhor só vai vir depois que ele for manifestado. Agora, o versículo 7 diz assim, pois já o ministério da injustiça opera, que foi falado desde muitos anos, né, que esse ministério da injustiça, ou seja, o que nós vemos na terra? Coisas que não é de Deus. Isso é um ministério já do anticristo. Operando na terra. Operando na terra da iniquidade. Agora, vai haver um homem em que vai se levantar cheio desse ministério aí, dado pelo inimigo de Deus. Que ele vai se levantar. Agora, o que detém ele? Ele continua aqui nessa leitura, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Olha, mais uma vez nós estamos vendo que quem detém ele é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Quando for afastado da igreja, logicamente, não vai ter mais aquela unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi derramado na igreja, que foi promessa de Deus. Mas quando a igreja for arrebatada, logicamente, não tem mais sentido do Espírito Santo estar na terra. Então, ficando bem claro, quer dizer que o anticristo não se manifestou até agora, porque o Espírito Santo ainda está na terra, porque a igreja ainda está na terra. Mas quando Jesus arrebatar, vier nas nuvens, arrebatar a igreja vai subir, o Espírito Santo vai sair da terra, aí esse homem será conhecido, aí ele se apresentará, é isso? Isso mesmo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Aí é quando Jesus voltar com seu grande exército e vai destruí-lo. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor à verdade para serem salvos. Não quiseram Jesus, não quiseram ouvir a palavra de Deus. Por isso, Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Fica aqui o nosso agradecimento dessa oportunidade que Deus nos dá, e também queremos, assim, alertar aqueles que ainda não conhecem Jesus.
Vocês viram, tiveram a oportunidade de conhecer a verdade e fatos que vão acontecer, porque essas coisas estão escritas e vão acontecer. Esteja com Deus, esteja com Jesus, creia, entregue a vida para Ele. Se arrependa dos seus pecados, porque o Senhor é justo e fiel para perdoar todos os nossos pecados. Que Deus lhe abençoe, abençoe a todos que assistiram e todas as famílias, que assim seja a presença de Deus em vossas vidas. Amém. Deus abençoe a todos.